Então, queridos, o nosso irmão Ribamar vai estar contando um testemunho aqui de uma das aventuras que aconteceu com ele, com o Caio. O Caio é o dos milagres. Então, vamos receber o Ribamar Morada, que é meu cunhado, meu irmão mais velho. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Gente, queria contar um pouco do que nós passamos. Dos que estão aqui hoje, quem crê que essa palavra é escudo, vocês vão entender que ela foi escudo na minha vida, literalmente. Quem dos que estão aqui que acredita em anjos? Alguns não levantaram a mão, mas no final vocês vão concordar que existe anjos sim. Então, para vocês entenderem o que aconteceu comigo... A imagem está ali. Ó. Pronto, essa é uma das imagens. Mas para vocês entenderem, na verdade, o que aconteceu comigo, é preciso que eu até anotei aqui para não esquecer algumas coisas que antecederam o que aconteceu comigo. Eu orei antes, pedi para não chorar, acho que Deus vai fazer porque eu consiga contar tudo certinho, tá? Faz 12 anos que eu faço esse percurso, Fortaleza, Santa Cruz do Capibaribe, fica no interior do Pernambuco. Então eu conheço esse trajeto como a palma da minha mão. Sei onde tem cada curva, onde tem cada buraco. Mas nunca eu saí da minha casa sem antes fazer uma oração. E sempre a mesma oração. Senhor, coloco a minha vida nas tuas mãos. Acampa teus anjos nesse carro. E nos leva em paz e em segurança. Todas as vezes a minha oração é para que Ele acampe os anjos. E vocês vão ver que realmente Deus acampou os anjos. Lá em Salmos 34, 7, diz que Deus acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E conversando com algumas pessoas, alguns até questionaram e duvidaram dessa afirmação. Mas eu li lá em 2 Reis, que eu vou até ler aqui para vocês essa passagem. 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Eu vou ler a partir do 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Imagina, muitos guerreiros ao redor. O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então eu vou contar um pouco fatos que antecederam a nossa viagem, tá? Deus, eu tinha que ir para essa viagem. Alguns negócios me chamavam, mas primeira vez em 12 anos eu não tinha paz para ir nessa viagem. Começou com a minha esposa. Não, vamos não estou sentindo bem, não estou sentindo assim, alguma coisa não está legal. Vamos deixar para ir domingo? Isso foi uma terça-feira agora. Mas, assim como o Jonas, a pastora falou aqui, eu também, embora eu também tivesse com esse sentimento, mesmo assim eu fui. Uma outra evidência, ela não quis ir de forma nenhuma. Chamei o meu programador, que é meu funcionário e que obedece às minhas ordens, sempre. Não, Ribamar, não vou. Mas você não vai por quê? Não tem como, tu está me chamando agora. Isso foi imediato, gente. Eu saí, geralmente eu viajo às 5 horas da manhã, foi 10h30 da manhã, foi que a gente, vamos arrumar e vamos embora. E uma outra coisa também estranha, Caio. Sempre que eu chamo o Caio, meu filho, para ir comigo, ele não vai antes de ir lá na esposa, combinar com ela, e nunca, assim, de imediato ele vai. E ele respondeu imediatamente: vamos. É tudo estranho, estava tudo estranho para mim. Isso também para mim foi estranho. Tá? Então eu me senti assim, não em paz, mas fui. Tudo isso que eu estou falando, eu só consegui enxergar depois do que aconteceu. O que vocês estão vendo aí, gente, é o que sobrou do meu carro. Só para vocês entenderem o que aconteceu, no Rio Grande do Norte, tem uma pista que é o local mais perigoso em todos os aspectos.
tanto em acidente, como em roubos, como assaltos. E vocês vão ver a quantidade de livramentos que nós tivemos nesse dia, tá? Primeira delas, como tudo começou, chovendo, muito forte, e geralmente essa mesma estrada eu passo com 130 km por hora. Nesse dia eu estava com 60. Terça-feira eu estava com 60 km por hora. Por quê? Não sei. E outra, nunca ando atrás de caminhão. Nesse dia eu estava andando atrás de um caminhão. Então eu estava seguindo o caminhão e eu disse, não vou passar, vou ficar aqui. De repente o carro perdeu, aquaplanou. Quem dirige sabe o que é aquaplanar. Ele perdeu o contato, a chuva era muita, ele perdeu o contato com o solo e girou. Mas foram vários giros. E eu não conseguia controlar o carro. Do lado esquerdo tinha um abismo de 20 metros, muita rocha. E do lado direito também uma ribanceira. Meu carro chegou aqui no paralelepípedo, girou em cima do... Ninguém sabe como isso aconteceu. Eu sei que tinha os anjos do Senhor, mas ele ficou girando em cima do paralelepípedo e não caiu nos 20 metros em cima das rochas. De repente o carro sai, para na pista e parou de frente para onde eu ia. E outra, não tinha acostamento, mas ele parou bem no cantinho lá. Parou. Mais uma coisa, eu nunca, depois que para o carro, o susto veio, a adrenalina lá em cima, respiramos, eu caio, estávamos bem. E nessa hora, como eu costumo fazer, eu boto o carro no ponto morto e puxo o freio de mão. E liguei o pisca-alerta. Eu não coloquei no ponto morto. Deixei ele engatado. E imediatamente não, o Caio, em primeiro lugar, quando a gente parou, que descansou, que respirou, estava tudo bem, eu estava bem, ele estava bem, o carro quebrado, mas a gente bem, o Caio tirou o cinto, aí disse, pai, eu vou colocar o triângulo, porque é muito perigoso, pode alguém bater na gente. Eu não sei como, porque segundo o Caio, eu passei 10 minutos para ele me colocar dentro do carro, sem eu me lembrar de nada. Eu não me lembro de nada disso que ele me disse. Ele disse que deu um apagão. Mas eu disse, Caio, você não vai descer. Mas pai, precisa, não. Eu segurei ele, você não vai descer. Ele tirou o cinto e disse, não vai. Eu vou descer, não desceu. Quando eu fechei a boca, veio um caminhão e bateu exatamente do meu lado, onde eu estava. E me jogou, vocês estão vendo aí, mas, gente, é 5 metros abaixo, uma ribanceira, o carro desceu. Se eu tivesse no ponto morto, como geralmente eu faço, ele tinha me jogado uns 20 metros para frente, e vocês vão ver que tem uma parede lá na frente, que é de rocha. Não é tijolo, é rocha. Eu teria batido lá com certeza, e o carro teria se acabado todo. Acabou todo, foi perca total, não presta para nada. Mas as consequências teriam sido mais desastrosas. Se o Caio tivesse descido, ele não estaria mais conosco, gente, com certeza. Foi exatamente na hora que eu fechei a boca, o caminhão bateu. Era o tempo dele descer, abrir o porta-mala. Ele não ia nem ver o que aconteceu. Davi, livramentos para ver a imagem. Livramentos em cima de livramentos. Tá? O livramento meu do Caio, gente, se a Sheila tivesse ido comigo, a minha esposa, todas as vezes, nesses 12 anos que a Sheila viaja comigo, ela vai deitada no banco de trás. Sempre. Outra coisa, sem consultar a Sheila, a gente ia fazer isso para que eu sei que ela ia dar um sermão, nós íamos levar a Rebeca, a esposa do Caio, e os 2 filhos dele, que estariam aonde? No banco de trás. Não fomos porque não achamos a cadeirinha para um dos filhos. Senão eles teriam ido. Então, assim, Deus tratou desde o começo começou a tratar, porque ele sabia tudo que ia acontecer. Aí, onde é que a Bíblia entra na história? Porque eu disse que a Bíblia, literalmente, foi o meu escudo. Gente, inacreditável. Minha Bíblia, ela vai comigo para onde eu vou. E ela fica atrás de mim. Para vocês terem uma ideia, o meu notebook,
que fica atrás do meu banco, sempre, meu notebook, não teve um arranhão. A Bíblia estava na frente do notebook, não teve um arranhão. O Ribamar, uns pequenos arranhões, pequenos. Eu fiz todos os exames, fui na Unimed, não tenho nada. Foi tudo do meu lado. A Bíblia estava entre mim e o notebook. Aí, vê só o cuidado de Deus como é tremendo. Deus colocou anjos para segurar o carro, para nos proteger, mas Ele colocou anjos de carne e osso também na nossa vida. Vocês imaginam o que aconteceu? Me levaram para o hospital. Não me lembro disso, porque diz o Caio que foram 10 minutos para conseguir me colocar no carro. Abandonamos tudo lá. Numa das pistas mais perigosas, onde tinha ladrões, assaltantes, e o carro ficou lá. Com o notebook meu, notebook do Caio, com todos os pertences, com tudo que vocês imaginar. E nós fomos para o hospital. Porque não tinha como ir só o Caio. Não, eu vou com o senhor. E deixamos tudo lá. Depois que estava tudo bem, que o Caio fez o exame tudinho, depois de 1h30 mais ou menos, ele voltou para o local do acidente. Tudo perfeito. Ninguém mexeu em nada. Deus guardou tudo. Interessante que nesse meio tempo, aí o Caio ficou lá sozinho e eu fiquei lá já normal, preocupado, porque o Caio estava sozinho. Né? E o Caio disse que nesse momento, muita gente que ele chama de maloqueiro passava e olhava, e eu acho que é mais ou menos como aconteceu aqui em 2 Reis. Acho que Deus abriu os olhos e eles viram, tem muita gente com ele, vamos embora. E passavam direto. Eu creio dessa forma. Até que apareceu e eu preocupado, e eu queria fugir do hospital preocupado com o Caio. E os médicos não deixaram, eu nunca fui tão bem tratado num local como esse hospital. Eles, não, você não vai sair daqui não, mas meu filho está lá só, mas você vai ficar aqui, você tem que ficar em observação. Mas como é que eu vou ficar aqui preocupado com meu filho? Aí o Caio disse, eu consegui falar com ele. Ele disse que passou um rapaz de bicicleta e viu. Aí desceu, falou com ele, olha, você deve estar com fome, você quer alguma coisa, eu vou lá buscar. E foi que eu fiquei preocupado. A imagem para a noite. Aí fiquei preocupado. E o Caio ficou lá até a noite. E o que aconteceu? Esse rapaz foi, pegou o lanche, comprou, levou para o Caio e disse, olha, eu não vou sair daqui enquanto o reboque não chegar, enquanto não chegar a polícia, eu vou ficar aqui com você o tempo todo. E Deus fez assim. E ficou com o Caio o tempo todo esse rapaz. Mas não parou por aí não. Deus ama incondicionalmente. Depois de tudo passa. Gente, resumindo, mesmo assim eu fugi do hospital. Depois de tudo isso eu tive que fugir porque não queriam me liberar. Aí, mas isso já era noite. E os médicos, não, ainda não é hora. E eu saí, fui atrás de um táxi. O táxi mais conhecido da cidade eu não consegui. Mas também Deus tinha um propósito nisso. Aí, eu saí do hospital, tinha uma família de um lado lá, e eu perguntei se eles conheciam um taxista. E todo mundo sempre pensa no mesmo taxista nessa cidade, uma cidadezinha pequena. Não conseguiram falar com esse taxista. Aí disse, mas tem fulano, mas ele não tem celular. Espera aí, fica aí. Ele saiu, deixou a esposa, os filhos comigo e foi atrás do taxista, até encontrar. Encontrou e trouxe até mim, esse taxista. E também Deus tinha um propósito com isso. Vocês acreditam que aí esse taxista foi com a gente, ficou acompanhando até o reboque concluir. O reboque, eles disseram que desde que começaram o trabalho deles com o reboque, nunca pegou um negócio tão difícil que foi tirar esse carro. Nunca. Mas a polícia rodoviária ficou conosco. Aí o que é que acontece? Taxista, pronto, agora passou tudo, pegamos suas coisas, eu deixo o senhor aonde? Eu disse, não, vou para o hospital, porque meu irmão saiu de Fortaleza para nos buscar. Eu estava sem carro, a gente estava machucado, e o motorista, você é louco? Não, você não vai ficar no hospital, você vai ficar na minha casa. Nos levou para a casa dele, eu estava muito cheio de sangue, as roupas sujas de sangue, levou para a casa dele. Nós banhamos, lanchamos, ficamos lá conversando. E depois de muito conversar, a gente descobriu que ele era desviado.
Meu Deus. Jesus, como é que tu faz as coisas? E ali eu vi, veio na minha cabeça uma palavra de Deus que diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ali eu comecei a ver os propósitos de Deus que Ele tinha para a minha vida. Aleluia. Calma, Ribamar, eu disse que ia conseguir contar tudo. Todas as pessoas que conversavam comigo, gente, só perguntavam uma coisa: e o seguro, Ribamar? Tu tinha? Eu disse, gente, eu não tinha porque o seguro estava atrasado. Mas eu sou imensamente grato ao Senhor pelo que Ele fez. Aleluia. Porque bem material vai e volta. Mas eu rendo graças ao meu Deus por tudo que Ele fez. E para vocês entenderem, né, o lance do seguro, eu coloquei o meu carro como débito automático na minha conta. Mas nunca conseguiu debitar. Sempre dava erro. Aí a Maiara, que é a nossa corretora, inclusive muito boa, gente. Muito boa, porque ela corre atrás mesmo. Mas nunca conseguia. Ela gerava o boleto e eu pagava. Gerava o boleto, ó, não caiu na conta. Gera o boleto e eu pagava. Só que aconteceu o quê? Nessa última parcela, ela mandou o boleto e o Ribamar não pagou. Não deu para me pagar. Okay? Aí eu falei com a Maiara antes de viajar. Ela disse, não tem jeito, está em processo de cancelamento. Aí eu disse, mas eu vou ter que viajar. Ou seja, todos os motivos para eu não viajar. E eu teimei e fui, né, gente? Mas o Deus que eu sirvo, Ele não faz a obra pela metade. Não faz, gente. Vale a pena servir esse Deus. E um fato interessante, algum tempo atrás, eu não conseguia ser dizimista fiel. Deixava juntar, porque os meus recebimentos nunca é numa data. E eu deixava juntar para no final do mês pagar e não conseguia. E eu fiz um propósito. Não entrou, eu dou dízimo. Entrou, tanto é que é cheio de pedacinho. Meu dízimo é cheio de pedacinho, mas entrou, eu dou. Me perguntem, se vocês me perguntarem o que aconteceu, Deus. Eles debitaram na minha conta e o seguro vai pagar o carro. Oh, Deus, bom, glória a Deus! Aleluia, Deus! Deus foi fiel, muito fiel, gente. Gente, vale a pena crer nesse Deus. Vale a pena. Deus acampa os anjos naqueles que o temem e os livra. Eu sou testemunha disso. Tá? Deus livrou meu filho não uma vez, mas 2 vezes. Deus é fiel. E eu quero agradecer a vocês por poder compartilhar isso com vocês. Amém.